Boa noite, meu povo. Hoje a gente vai falar sobre resistência à insulina. Quem aí já ouviu essa expressão, resistência à insulina? Acredito que todos, né? Resistência à insulina é uma condição que, quando não tratada, ela é complicação para síndrome dos ovários policísticos, pode levar ao diabetes, esteatose hepática, hipertensão, tantas outras complicações, síndrome metabólica. Quem tá por aí? Boa noite, Verônica. Hoje o bate-papo é com o Dr. William. Eu estou super ansiosa para receber nessa noite com a gente e tenho certeza que vocês vão amar a live e vai ser uma noite de muito aprendizado. Ele já está por aqui com a gente. Boa noite, Dr. William. Que honra Boa receber você aqui noite. Pô, a honra é nesse toda minha, espaço. Sara. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz que você aceitou esse convite, receber você aqui no nosso espaço tão singelo. Muito feliz mesmo. Imagina, prazer é todo meu. Doutor William, então já vamos começar nosso bate-papo. Antes de mais nada, antes da gente começar falando sobre a resistência à insulina, que é o foco principal da nossa live, eu gostaria que você contasse um pouquinho do seu relato pessoal. Quem é o Dr. William? Por que que ele é médico? O que que aconteceu na vida pessoal? Que eu soube que você também tem a doença autoimune, né? Você pode falar um pouquinho pra gente de tudo isso? Posso, Sara. Embora isso não influenciou a minha decisão de ser médico, porque eu já era médico quando eu manifestei uma doença autoimune, mas na época, com o conhecimento que eu tinha, eu não soube muito o que fazer com essa doença, né? Foi buscando entender essa doença que eu cheguei aqui onde cheguei. Então, eu sou o William, eu tenho 34 anos, sou pai da Aurora e do Benjamin, essa é a minha principal atribuição. Eu sou marido da Cassie também e eu sou médico aí há 10 anos, tá? Então, me formei em medicina em 2012 e em 2013 eu comecei com sintomas que são bem comuns para quase todas as pessoas aí, dores lombares, tá? Então eu acordava com as costas um pouquinho doloridas, tinha dificuldade em jogar futebol, que era uma coisa que eu gostava de fazer porque eu sentia um pouquinho de dor nas costas. Não era uma coisa assim muito significativa, mas ela foi se intensificando. Ó, a Ju aí, boa noite, Ju. E aí, por volta de 2014 ou 15, essas dores começaram a ter um peso maior na minha vida, assim, a ponto de eu acordar com muita dor, de eu ter Oderval, de eu ter dificuldade para sair da cama, né? Então, começou a impactar severamente na minha qualidade de vida. E daí eu pensei, pô, não é só uma dorzinha de esforço, de postura, deve ter alguma coisa mais rolando, tá? O diagnóstico inicial que o pessoal que eu consultei, que o primeiro reumatologista que eu consultei pensou, foi de espondilite anquilosante, que é uma doença bem grave, né? Uma doença progressiva, uma doença aí que causa uma perda significativa da mobilidade, né? Então, poderia dizer que é uma doença mutilante. Então, foi bem assustador. E aí eu comecei a senda de investigação e tratamentos convencionais, tá? Iniciei com uma medicação que é bem conhecida, que é o metotrexato, que se usa aí em diversas formas de doença autoimune, principalmente as com manifestação articular, com dores articulares, mas não foi suficiente, aí foi associado sulfasalazina, que é outra medicação, depois eu troquei para leflunomida, e nenhuma dessas medicações nunca melhorou muito a minha qualidade de vida, tá, Sara? Mas eu fui levando, fui levando. Nunca, nem de perto, ninguém nunca comentou comigo sobre a minha alimentação, nem perto disso, tá? E, bom, enfim, eu fiz todos os exames possíveis e o diagnóstico nunca fechava. E daí, em 2016, em 2015, eu fui morar em Porto Alegre, aqui, a capital do Rio Grande do Sul, e aí tive acesso a serviços médicos mais diferenciados, assim, do que no interior. E eu consultei com um cara que era o topíssimo, assim, é o médico que me acompanha até hoje, de doenças como a minha, assim, espondiloartrites, tá? Então, fui lá, ele fez uma investigação e aí finalmente ele chegou ao diagnóstico de artrite psoriásica. Então, essa é a doença autoimune que eu tinha. Eu não tinha nenhuma lesão de pele na época, mais tarde até foi aparecer uma lesão de pele que eu biopsiei que confirmou o diagnóstico. Mas na época ele fez o diagnóstico de psoríase sem ter uma lesão na pele. Então o cara realmente. E aí eu comecei tratamentos mais direcionados para isso.
e tive uma certa resposta, assim, melhorei um pouquinho a minha qualidade de vida, tá? Mas aí, na época, né, eu usava, então, metotrexate, usava anti-inflamatório de resgate quase todos os dias e comecei essas medicações, que são os imunobiológicos, que foram prescritos por ele, tá? Só que uma característica dessas medicações é que com o tempo, às vezes, a gente desenvolve tolerância a elas. Então, vai sendo necessária uma dose cada vez maior da medicação para que a gente obtenha o mesmo efeito dela, tá? E foi isso que aconteceu comigo. Então, por volta de 2018, já tinha nascido meu primeiro filho, Benjamin. Eu comecei mesmo usando o limite que se poderia usar dessa medicação, né? A ter muitas dores ainda, assim, a ponto da minha esposa precisar me ajudar a sair da cama. E eu já estava usando, então, 3 classes de medicamentos diferentes. Já começou a alterar um pouquinho o funcionamento do meu rim, em virtude do anti-inflamatório. Então, assim, eu cheguei numa situação de alarme. E eu vivi uma cena que foi meu grande momento de virada, assim, que foi um dia que a minha esposa estava na cama e aí o Benjamin começou a chorar, eu levantei para buscar ele para ela dar mamar e quando eu cheguei no quarto dele eu não conseguia me abaixar para pegar ele. Ele chorando, eu não conseguia alcançar nele porque eu não conseguia me curvar, enfim, foi uma cena horrorosa. Aí eu consultei com o médico e ele disse para mim, olha, cara, às vezes melhora a resposta às medicações tu diminuir um pouquinho o teu peso, tu perder um pouquinho de gordura corporal, tá? Porque essa medicação pode se depositar na gordura, enfim. Tá? E eu disse, bom, então pelo menos tem uma coisa que eu posso fazer, né? E aí eu fui pesquisar dietas, né? Fui pesquisar dietas. Então eu estava lá trabalhando na UTI, um dia na frente do computador, estava tudo calmo, eu estava pesquisando sobre dietas. E aí entrou um amigão meu, que é cirurgião no hospital, e ele olhou que eu estava pesquisando dieta, e ele disse, o que tu tá pesquisando dieta, cara? Eu disse, cara, eu preciso de perder um pouquinho de peso, tô com um peso um pouquinho acima e tal. Ele disse, cara, e eu falei pra ele, eu tenho artrite psoriásica, né, acho que melhora um pouquinho se eu perder peso. E ele falou, cara, tu precisa pesquisar dieta cetogênica. Dieta cetogênica é a dieta pra ti, tá? Aí fui pesquisar dieta cetogênica. Dieta isenta de carboidratos. Eu pensei, meu, esse cara é lunático, né? Completamente fora da casinha, não vou fazer isso, essa coisa radical. Mas aí, pesquisando a dieta cetogênica, eu acabei no blog do Souto. No blog do Souto, eu acabei encontrando a dieta paleo. E a dieta paleo fez sentido. Eu pensei, pô, né? Faz sentido. Nossos ancestrais comiam assim, evoluíram para isso. Blá, blá. Comecei a dieta paleo. Isso era mais ou menos setembro de 2018, tá? Sara, fazendo a dieta paleo, eu tive a maior melhora em termos de dor, em questão assim de 2 meses, que eu tive na minha vida, usando qualquer medicamento. Assim, foi uma coisa completamente absurda. Eu cortei ali trigo, cortei açúcar, cortei grãos, né? Priorizei gorduras boas, priorizei carne e parecia que o processo inflamatório estava esfriando. Assim. Existe um marcador inflamatório que é a hemossedimentação, né? VHS, que o meu era sempre próximo de 100. Tá? E aí lá em dezembro eu vou fazer um teste, né? O normal é que esteja abaixo de 20. 12. Eu disse, não pode ser. Nunca tinha baixado com nenhuma medicação. Eu pensei, meu Deus do céu. A Má perguntou assim, dieta paleo, não paleo. Era paleolítica. Depois tu pesquisa ela. Bom, aí eu pensei, vou pro extremo então, né? Pesquisando tudo aquilo lá, pensei, vou pra cetogênica ver se a coisa melhora ainda mais. Aí aproveitei que a minha esposa estava com as crianças no Natal na casa dos pais dela e eu estava de plantão e comecei com cetogênica e não entrava em cetose, fiquei meio bravo, vou fazer um jejunzão. Não tô recomendando que ninguém faça isso, tá, pessoal? Mas meti um jejunzão aí de umas 48 horas, pum, entrei em cetose. E aí, uma característica da minha doença é que a dor articular se manifesta principalmente de manhã, rigidez matinal. Então, tu acorda meio duro e tal. E, cara, enquanto eu estava em cetose, eu simplesmente não tinha rigidez matinal. Eu acordava molinho, sem dor. E aí, ao longo do tempo, eu fui reduzindo a medicação, e daí eu parei de usar o anti-inflamatório de resgate, daí eu suspendi o metotrexate, daí eu comecei a reduzir a dose do imunobiológico. Hoje eu uso a dose mínima de imunobiológico que existe, tá? E com uma resposta total. E aí, cara, eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso falar isso para os meus pacientes, né? Afinal, tudo que a gente come realmente impacta na nossa vida, não é só uma ilusão, né?
E aí eu comecei a estudar isso, fiz o curso na Team Oaks Foundation, depois eu fiz o curso do Souto do Bomeni. Aí eu senti uma necessidade de titulação para isso, aí eu fiz uma pós-graduação em nutrologia, depois eu fiz um curso de dieta cetogênica com um nutricionista que compõe bem essas dietas, que é o Henrique Freire, e aí fui intensificando a minha formação para isso. Só que a grande dificuldade que eu tinha, já estou terminando a minha breve história, tá? A grande dificuldade que eu tinha Fique era... tranquilo, sua história é muito interessante e com certeza ela inspira muitas pessoas. Pegue o Tá, seu tempo. então tá, perfeito. Então, a grande dificuldade que eu tinha era que, nossa, eu tinha muita coisa para contar para as pessoas, eu queria que as pessoas mudassem, mas eu não encontrava maneira de engajar as pessoas nessa mudança radical, porque nem todas as pessoas são intrinsecamente motivadas como eu e tu, né, Sara? Algumas pessoas, elas precisam de um apoio mais vigoroso, de um direcionamento mais forte, e aí foi que no ano passado eu fiz uma formação que foi uma das coisas mais fantásticas que eu fiz na minha vida, que é uma formação de coaching em saúde, na instituição do Mark Sisson, né? Se chama Primal Health Coach Institute. Então eu fiz um coach ali para me tornar coach em saúde, para aprender como trazer essa transformação que eu fiz na minha vida para pessoas que não são tão intrinsecamente motivadas, que precisam de mais direcionamento. E aí isso acabou virando meu consultório. Então hoje eu atuo ainda dentro da UTI, né? Eu sou sócio de uma empresa que gerencia recursos humanos dentro das UTIs aqui da região. A gente tem 3 UTIs onde eu atuo. Mas o meu consultório, ele é praticamente só estilo de vida, tá? E aí, como existe uma identificação muito grande de pessoas com doença autoimune, né? Porque eu, né, publicamente me expressei que tenho uma doença autoimune, então hoje eu atendo muita gente que usa a mudança de estilo de vida como uma terapia complementar, né? Talvez seja a terapia principal, né? Para tentar controlar ou até reverter doenças autoimunes, mas eu também atendo pessoas que têm diabetes, que têm obesidade, né? E o que eu percebo com essas pessoas que buscam o meu atendimento é que elas têm um fator em comum que é quase universal, que é o tema da nossa live, né, Sara? É a resistência insulínica. Então, eu acho que a resistência insulínica ela é o mal do século, é o mal da nossa geração. É a maior doença que existe no mundo hoje. Ela é muito, 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 muito maior que o Covid. Tipo, o Covid é a Lua e a resistência insulínica é o Sol, quando a gente está comparando o tamanho dos dois. Só que a gente não dá muita atenção para isso. Por que a gente não dá muita atenção para isso? Bom, a gente vai conversar sobre isso hoje, mas uma das razões principais é que o que fomenta a resistência insulínica são poderes muito grandes na nossa sociedade, como a indústria alimentícia, como a indústria dos medicamentos. Então, não é do interesse de grandes corporações que a gente comece a transformar a nossa saúde com medidas tão simples e tão baratas. Mas isso é possível, eu sou prova de que isso é possível. Perfeito, doutor. E uma dúvida. A psoríase comum, ela tem alguma ligação com a sua condição? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente sabe que a psoríase comum também é uma doença muito ligada com a resistência à insulina, certo? Com certeza. Na verdade, a psoríase ela é uma condição de ataque imunológico contra tecidos próprios, como qualquer doença autoimune, né? A manifestação mais comum da psoríase são lesões cutâneas. São placas eritematosas na pele, são muito comuns nos cotovelos, no sulco interglúteo, né, que a gente chama vulgarmente me fugiu a palavra, rego, agora, né? Então, essas regiões de dobras, às vezes a gente manifesta essas lesões. A minha lesão, por exemplo, foi no cotovelo, tá? Só que a gente pode ter no couro cabeludo também, eu esqueci de falar. Bom, mas a gente pode também ter psoríase, e é a mesma doença, é a mesma fisiologia, a mesma patologia, só que ela não tem manifestação cutânea. Isso eu fui descobrir quando eu tive isso, né? Então, até 30% dos pacientes com psoríase, eles abrem o quadro de psoríase com artrite, né? Artrite pura e simples. Então, e aí foi necessário um cara que estuda muito isso, né? Que é o Dr. Charles Lubianca Corren, aqui de Porto Alegre, que é um cara que estuda muito isso para reconhecer esse padrão em mim e pensar nesse diagnóstico. Pô, é isso que eu acho que está acontecendo com o William ali.
E aí a gente encontrou um diagnóstico e um tratamento mais específico. Mas então a psoríase é a mesma, só que às vezes ela se apresenta de formas um pouquinho diferentes. E é por isso que às vezes é tão difícil fazer um diagnóstico preciso. E a resistência insulínica, ela existe dentro de todas as doenças inflamatórias, autoimunes, né, Sara? Porque o que acontece quando a gente tem uma doença autoimune, quando a gente tem atividade inflamatória? A gente modifica um pouquinho o painel, o cenário hormonal do nosso metabolismo. E predomina um pouquinho mais um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio é um hormônio de estresse, ele ativa mecanismos de sobrevivência no corpo, né? E ele facilita alguns processos e dificulta outros. E dentre os processos que ele facilita, está o acúmulo de gordura. Porque como ele é um hormônio de sobrevivência, ele quer que a gente guarde energia para que a gente possa sobreviver aí a um período de problemas, né? Então, o cortisol, ele atua em prol de facilitar o depósito de gordura, tá? E dificultar a utilização da glicose pelo músculo, para que o músculo não seja um órgão metabolicamente muito custoso e não acelere demais a nossa taxa metabólica a ponto de nos fazer ter um déficit de energia. Então ele faz a gente se tornar mais econômico e depositando mais energia. Essa é a intenção do cortisol, né? E aí, quando ele faz isso, uma das maneiras como ele faz isso é justamente reduzindo a sensibilidade do tecido muscular à insulina, né? E isso vai elevar os níveis de insulina do corpo. E aí, com a elevação dos níveis de insulina do corpo, a gente vai começar a guardar a energia primordialmente como gordura. Então, essa alteração metabólica acontece quando a gente tem o cortisol atuando de forma mais drástica do que ele normalmente atua. E uma das situações onde ele atua dessa forma é quando a gente tem uma condição inflamatória. Porque pensem, inflamação, né, é o que acontece quando o nosso corpo se sente lesado de alguma forma, como ele se sente machucado. Então, quando o nosso corpo se sente lesado, ele reage aumentando o cortisol e se movendo para esse cenário, né? Só que isso é feito para durar um determinado tempo, um curto período de tempo. E depois de passada a ameaça, reduz a inflamação, o cortisol volta para o normal. Só que quando a gente tem uma doença inflamatória, esse insulto ele é persistente. Então, essa modificação no metabolismo relacionada ao cortisol vai ser persistente também. O que vai acontecer? Com o tempo a gente vai perdendo massa muscular, a gente vai ganhando mais gordura, a gente vai alterando a nossa composição corporal. E essa própria alteração da composição corporal, ela perpetua a resistência insulínica. Então, acaba se formando um círculo vicioso aí, do qual é bem difícil de sair. E quanto antes a gente tenta, maior é a probabilidade de que a gente consiga. Perfeito. Eu perguntei também porque aqui no meu espaço a gente fala muito sobre a síndrome dos ovários policísticos, porque eu sou portadora, que é uma doença que também, como todas que você citou, está intimamente ligada à resistência à insulina, e eu também tenho psoríase. Olha só. O meu pai ele tinha psoríase e ele tinha assim as mãos, a palma das mãos e a sola dos pés, muita psoríase, muita psoríase. E era assim terrível. E ele tentou há muito tempo atrás, que meu pai faleceu em 1997, o meu pai faleceu. Então já faz bastante tempo. Naquela época a gente não tinha uma saída para ele, né? A gente procurou todos os tipos de médico que existem e nada a gente conseguia mesmo. Já sabíamos da psoríase, da condição. Meu pai tinha depressão também. Enfim, e eu herdei esse gene maravilhoso do meu pai e tenho a síndrome dos ovários policísticos e tenho a psoríase. E eu tenho estudado muito essa correlação da psoríase com a síndrome dos ovários policísticos. E a gente ainda está tentando entender se essa resistência à insulina ela é passada de uma forma genética ou se ela é realmente desencadeada pelos hábitos de vida. Creio eu que a genética ela é apenas, na verdade, todas as pessoas que habitam a Terra têm o gene para desenvolver uma resistência à insulina, né, doutor? Porque hoje a gente pode falar sem medo de ser feliz que 80% da população já tem um quadro de resistência à insulina e nem sabe, às vezes, muitas vezes que tem.
Na sua opinião e pelo que você vem estudando, a resistência à insulina, ela acontece por conta do fator genético ou é por conta dos hábitos que nós temos hoje, do nosso estilo de vida? Tem uma frase muito interessante do próprio Mark Sisson, que está no livro Primal Blueprint, que eu já recomendei em diversas lives, e quem tem a possibilidade de ler em inglês é um livro que eu considero fundamental. E o que o Mark Sisson fala? Ele fala que a predisposição genética, ela carrega o revólver, mas nós somos as pessoas que puxam o gatilho, tu entende? Então, eu acho que é um somatório de fatores, tu entende, Sara? Vamos pegar a minha situação e a tua situação. A gente tem uma predisposição a manifestar uma condição autoimune, tá? Talvez uma predisposição maior que das outras pessoas. Então, a gente precisa se cuidar mais, tu entende? Agora, a gente tem plenas condições, e quase todas as pessoas têm plenas condições, de não manifestar uma predisposição genética. Porque existe uma característica do nosso genoma que hoje se conceitua como epigenética. O que é isso? A epigenética é a leitura que o nosso corpo vai fazer do nosso código genético. E ela é influenciada pelos nossos hábitos. Por exemplo, tá? Se eu sou um mau metabolizador de carboidratos, eu tenho uma predisposição à resistência insulínica, mas eu insisti em comer carboidratos, eu vou estar evocando aquela parte do meu código genético que não é a minha melhor parte, entendeu? Daqui um pouco eu sou um melhor metabolizador de gordura. E se eu investir na gordura como fonte primordial de energia e não no carboidrato, eu vou me sair muito melhor, porque o meu corpo geneticamente foi preparado para isso, né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas de matriz ancestral de latitudes mais altas, que têm uma descendência de pessoas que viveram em temperaturas muito frias, elas são normalmente boas metabolizadoras de gordura e más metabolizadoras de carboidrato, porque geração após geração delas viveu nessas condições, onde não tinha grãos, não tinha fruta, porque tinha neve, era muito frio, então se comia animais que se caçavam. A gente sabe que pessoas de descendência mais na linha do Equador, como índios americanos, como o pessoal do Mediterrâneo, é mais raro que eles manifestem resistência insulínica, eles têm uma tolerância maior aos carboidratos, né? Porque culturalmente os sucessores deles já viviam nessas condições. Então, eu acho que é sempre um somatório de fatores, predisposições e hábitos. Só que quando a gente encontra uma predisposição, a gente precisa obrigatoriamente respeitá-la, agir conforme essa predisposição. Então, se a gente sabe que a gente tem uma tendência a manifestar doença autoimune, a gente tem que ter o comportamento mais anti-inflamatório do mundo. A gente tem que controlar nossas emoções, porque elas também podem ser inflamatórias. A gente tem que dormir bem, a gente tem que controlar, né, o grau de atividade física, como a gente faz a atividade física. Então, a gente precisa se moldar para a nossa predisposição genética. Esse é o caminho. E a manifestação de uma predisposição genética, que é outro ponto que eu queria entrar, ela tem uma pluralidade absurda. Então, por exemplo, a Sara pode manifestar uma predisposição à resistência insulínica tendo SOP, síndrome dos ovários policísticos. O William vai manifestar essa mesma predisposição à resistência insulínica tendo hipertensão e dislipidemia, né? Colesterol alto e pressão alta. Enquanto o fulano vai ter uma predisposição à resistência insulínica que vai manifestar tendo obesidade, né? Então, além da predisposição a sofrer interferência dos nossos hábitos, os nossos hábitos manifestam a nossa predisposição de forma diferente. Por isso que eu acho que protocolos e medidas que são muito gerais são fadadas ao fracasso. Como é que a gente vai encontrar o caminho para que a gente tenha uma saúde de ferro, uma saúde boa? A gente precisa se conhecer, ter acesso à informação de qualidade e montar o nosso mote, né? a nossa conduta que vai respeitar as nossas tendências e as nossas limitações. Então, eu acho que, assim, predisposição genética não é sentença, não é desculpa, mas ela é um alerta para que tu precisa ter mais cuidado. Tem uma pergunta boa aqui. Doutor, eu treino e isso inflama os músculos. Isso também gera cortisol? E agora?
Essa é uma questão muito interessante, tá? Porque pouca gente sabe que a maneira como a gente ganha músculo é justamente causando lesão muscular, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai lá, levanta uma carga que é quase o limite que a gente pode levantar, aí o nosso músculo ele se machuca para fazer isso, porque ele faz muita força, e aí quando ele for cicatrizar, ele vai cicatrizar mais forte, para que isso não aconteça de novo, tá? Se tu não tem uma doença inflamatória, isso não tem problema. Esse processo vai acontecer da forma natural como ele deveria acontecer, né? Então, se tu tá treinando e tu tá ganhando massa muscular, tá tudo certo. Agora, não é raro, Sara, me procurarem pacientes que têm doença inflamatória ativa e eles treinam e eles não ganham massa muscular. E aí sim o cortisol está desempenhando um papel interessante. Por quê? Porque quando ele vai lá e treina a musculatura, né, se forma aquela lesão e o músculo vai lá negociar com o metabolismo. Ó, metabolismo, eu gostaria de aumentar um pouquinho o bíceps, né? Porque eu tô aqui treinando e tal, deu uma machucadinha no bíceps, vamos fazer ele mais forte? E o metabolismo vai dizer, lamento, meu filho, mas nós estamos em guerra. Não é o momento para isso. Tá? Então eu não vou deixar que a tua musculatura cresça. Então, quando a gente tem uma doença inflamatória, o nosso metabolismo ele está freando a construção de tecidos metabolicamente ativos, como o músculo. Ele quer economizar energia, ele quer reduzir a taxa metabólica. Então, pessoas com atividade inflamatória normalmente têm muita dificuldade com o crescimento muscular, né? Qual que é a maneira que a gente vai ter que, às vezes, tentar contornar isso? A gente vai ter que buscar situações onde a lesão muscular seja um pouco mais pronunciada, que são aquelas situações onde a gente treina com falha muscular, né? Porque daí a falha muscular ela vai passar outra mensagem para o nosso metabolismo. Ela vai dizer assim, metabolismo, hoje a Sara foi usar o bíceps dela e o bíceps dela falhou. Se a Sara tivesse usando esse bíceps para subir numa árvore fugindo de um tigre, nós estaríamos todos mortos. E aí o metabolismo vai dizer, tá bem, ok, se o músculo falhou, eu vou liberar um pouquinho de energia para ele crescer. Só que aí o tempo de recuperação precisa ser maior, né, Sara? A frequência do treino precisa ser menor, a intensidade alta, a duração curta. Então, existe maneira da gente ganhar massa muscular tendo uma doença inflamatória? Existe, é mais difícil, o treinamento tem que ser mais específico para isso. Mas quando a gente está treinando de forma convencional e está ganhando massa muscular, isso talvez seja um sinal de que a atividade inflamatória não é assim tão pronunciada, né? Que a gente não tem uma atividade inflamatória exacerbada. Então é um sinal interessante para se contemplar. Não sei se eu respondi a dúvida, não sei quem é que falou dessa dúvida aí. Creio que Acho que foi o respondi. Ederval. Isso. E a Silvana, que é aluna do meu curso MAPA, ela comentou com relação à SOP, se as mulheres portadoras da SOP também têm essa dificuldade de ganho de massa muscular. É basicamente o que você explicou, seriam todas as doenças que têm esse fator inflamatório, é a mesma situação. Claro que as doenças inflamatórias, creio que você também está em remissão nesse momento da sua doença, assim como eu estou em remissão da SOP também. Quando você trata a sua doença e está num fator em que a inflamação está sob controle, tudo muda, certo, doutor? Perfeito, perfeito. E a SOP tem mais uma característica, Silvana, que a SOP ela está muito intimamente, intrinsecamente ligada à resistência insulínica, tá? E falando agora de resistência insulínica, a resistência insulínica ela é um problema no gerenciamento de energia. Então, a gente tem um grande hormônio no nosso corpo, que é o chefe do metabolismo, que se chama insulina, tá? Então, a insulina ali, quando ela está em níveis baixos, significa que existe ali escassez de glicose e o corpo acessa com abundância a gordura, tá? Então, todos os nossos tecidos que conseguem utilizar a gordura como fonte de energia estão utilizando uma proporção muito maior de gordura do que de glicose. Quando a gente consome um carboidrato e esse carboidrato é convertido em glicose pelo nosso metabolismo, a insulina sobe, ela sinaliza ao corpo, opa, chegou energia na forma de glicose. Então, vamos utilizar a glicose que chegou e vamos guardar a gordura, Então, quando a insulina está alta, o comando dela é utilize-se glicose, guarde-se gordura. Quando a insulina está baixa, o comando é poupe glicose só para os tecidos que não funcionam com gordura e utilizem a gordura. Perfeito?
O que é a resistência insulínica? Ela é um desequilíbrio dos níveis de insulina, do metabolismo, da ação da insulina. Então, certos tecidos, eles começam a não atender o comando da insulina. E aí a insulina, para forçar esses tecidos a obedecer, ela sobe o tom. Só que ao subir o tom, outros tecidos que já estavam obedecendo a ela passam a intensificar seus processos. O tecido adiposo é um. Então, digamos assim, a musculatura não está escutando a insulina sobe para mandar mais na musculatura. Só que a gordura estava escutando a insulina, então ela intensifica a produção de gordura quando a insulina sobe mais. Então, essa desregulação metabólica, ela faz com que a eficiência dos tecidos em utilizar a energia seja afetada. Então, o teu músculo ele não consegue mais ser tão eficiente em utilizar as fontes de energia às quais ele tem acesso. O que acaba acontecendo? Tu acaba cansando mais rápido do que tu normalmente cansava, tu acaba tendo uma motivação menor a fazer uma atividade física, da energia que tu consome, pouco é direcionado para que tu possa utilizar, muito fica numa poupança compulsória, que é a produção de gordura desencadeada pelo excesso de insulina. Então tu acaba ficando sem energia. E aí o corpo percebe isso e ele limita processos anabólicos como a construção da musculatura. Então quando tu tem SOP, eu leio que tu tem resistência insulínica. Quando tu tem resistência insulínica, eu leio que tu vai ter dificuldade de crescimento muscular, porque o gerenciamento da energia do teu corpo não tá legal. E aí como que a gente atua sobre isso? A gente atua te abastecendo mais do músculo que não depende da ação da insulina, reduzindo o aporte de carboidratos a ponto de baixar a glicose, baixar a necessidade de insulina e tentar regular novamente o teu metabolismo. Certas pessoas com uma predisposição muito grande à resistência insulínica nunca vão poder retornar a um consumo dito normal de carboidratos, né? Mas a gente consegue, pelo menos, encontrar uma proporção de macronutrientes que faça o teu corpo funcionar com eficiência. Até porque o nível que a gente considera normal de carboidratos hoje, ele é completamente diferente do nível de carboidratos que a gente consumiu durante quase toda a nossa história no planeta. Nossa espécie tem 400 mil anos. Durante esses 390 mil anos, a gente consumia ali em torno de 18% das nossas calorias de carboidratos. Aí, os egípcios vieram com essa invenção nova chamada agricultura, 10 mil anos atrás, um pedacinho muito pequeno da existência da nossa espécie, e hoje chega a 70% o total de energia advinda de carboidratos da nossa nutrição. Então, não é que... Está em 90, né, doutor? Então não é que eu e a Sara aqui estejamos comendo fora dos padrões. Na verdade, eu respeito completamente os padrões, porque a minha ingestão de carboidrato deve ficar ali em torno de 15, 20%, tá? E eu acredito que a Sara siga um padrão mais ou menos normal. Esse é o padrão ancestral. E o padrão moderno, ele não é tolerado por todas as pessoas. Então, por isso que a gente tem que ajustar de acordo com a nossa predisposição. Excelente. E aí, falando do tema da live, que é ainda sobre resistência à insulina e suas complicações, queria que você explicasse um pouquinho para a gente, doutor, se a resistência à insulina ela é igual em todos os tecidos e onde ela começa no nosso organismo. Essa é uma pergunta bem complexa, né? Existem várias teorias, né? Uma das teorias principais é que a resistência insulínica ela se inicia a nível hepático, tá? Então a gente tem um grande reservatório de energia no nosso corpo, que é o fígado, tá? O fígado ele é capaz de armazenar aí até cerca de 2.000 calorias na forma de glicogênio, que é a maneira estocável de glicose, tá? Os nossos músculos também guardam glicogênio. Então, existem teorias de que a resistência insulínica possa estar começando no fígado. Qual é a ação da insulina sobre o fígado? Quando a insulina se eleva, a insulina sinaliza para o fígado que tem glicose na circulação, tá? Então, o fígado para de liberar a glicose dele. Porque tem açúcar no sangue, tem glicose no sangue, então eu vou guardar, vou deixar o estoque fechado, né? Esse é o raciocínio do fígado. Disse que, em algumas pessoas, principalmente nos diabéticos, o fígado perde essa sensibilidade. E aí, mesmo com a insulina sinalizando que tem glicose na circulação, o fígado não escuta e ele larga a glicose dele na circulação também. Aí o metabolismo fica
Ô, fígado, eu tô aqui te dizendo que tem glicose, tu largou um monte de glicose aqui, eu vou ter que enfiar essa glicose em algum lugar. Então a insulina sobe mais, tá? E essa subida da insulina faz com que a glicose entre em outros tecidos. Então a gente começa a enfiar a glicose, por exemplo, dentro do músculo, tá? E isso começa a acontecer. Todo dia a insulina sobe, avisa que tem glicose, o fígado não escuta, derruba a glicose na circulação também. O nosso corpo ele não tolera muita glicose na circulação, ele começa a enfiar dentro do músculo. Chega uma hora que o músculo diz para o metabolismo: meu velho, não tem mais espaço para guardar a glicose aqui, tá? Então a musculatura para de ouvir o comando da insulina. A insulina diz: putz, né? O fígado está largando glicose, eu não consigo mais guardar no músculo, eu vou ter que transformar essa merda dessa glicose em açúcar, em gordura agora. Então, a gente começa um processo de armazenamento de energia na forma de glicose no tecido adiposo, que é o último que fica resistente à insulina. Então, a gente está lá com o fígado largando glicose, feito um louco, a musculatura não quer absorver mais glicose e a gente começa a guardar a glicose como gordura. Então, o último tecido a ficar resistente à insulina é a gordura. Isso a gente não pode ficar bravo, embora isso faça a gente engordar, isso faz com que a gente tire a glicose da circulação, porque pasmem vocês, em todos os nossos 5 ou 6 litrinhos de sangue tem o equivalente a uma colher de chá de açúcar. De chá, tá? Então, quando vocês tomam a coquinha 600 de vocês estão tomando 12 colheres de sopa de açúcar. Tá? Então vocês imaginem o desespero do metabolismo de vocês tentando enfiar esse açúcar em algum lugar. Se vocês não têm uma musculatura bem desenvolvida, esse desespero é ainda melhor, porque esse compartimento a gente já não pode contar. Então o que o corpo de vocês vai fazer? Ele vai transformar em gordura, porque esse, pelo menos, é um compartimento expansível. Então, quando a gente transforma o açúcar em gordura, quando a gente guarda a energia na forma de gordura, a gente vai aumentando a gordura de forma infinita, tá? Então é essa a sequência lógica do desenvolvimento da resistência insulínica. E aqui cabe um detalhe muito importante. A nossa massa muscular, ela é determinante na nossa capacidade de lidar com o excesso de glicose na circulação. Então, eu sempre falo para os pacientes, eu divido o meu tratamento de emagrecimento em 4 fases. Uma fase onde a gente induz o emagrecimento, aí é uma privação de energia, aí vai haver queda da massa muscular, não tem muito que a gente possa fazer a respeito. Uma fase de perda sustentada, e durante essa perda sustentada a gente vai tentando induzir o metabolismo a reabrir os estoques de gordura e perceber quanta energia tem guardada ali. Quando a gente consegue, o paciente entra numa espécie de reequilíbrio, porque o corpo dele para de queimar músculo, porque ele percebe que tem muita gordura para ser queimada. E aí a queda da massa muscular estanca, ou até o paciente ganha massa muscular sem fazer muita atividade física. E aí a 4ª fase, a finaleira do tratamento, eu chamo de consolidação. E durante essa fase de consolidação, o que eu tento fazer com os pacientes? Eles substituírem tecidos, substituir tecido adiposo por massa muscular. Porque como o corpo dele está ali metabolicamente flexível, conseguindo extrair energia da gordura armazenada, eles têm muita facilidade nessa fase, que acontece ali uns 6 meses depois do início do processo, em ganhar massa muscular. E se eles aproveitam isso, eles constroem um espaço de armazenamento muito grande para a glicose. E aí isso vai ser ponto crítico em eles não reganharem pesos depois. É tudo feito dentro da mesma dieta. O que modifica é a maneira como a gente se comporta em relação à atividade física e em relação ao controle de macroproteína, enfim. Mas é na mesma estratégia nutricional. E aí é a construção da massa muscular que vai definir no longo prazo se o paciente vai manter o peso perdido ou não. Excelente, doutor, muito boa. E, inclusive, a sua resposta, ela já elimina dúvidas de muitas mulheres que pensam que por ser magras e ter síndrome dos ovários policísticos, a resistência à insulina não tem nada a ver com isso. Na verdade, antigamente a gente até acreditava que a resistência à insulina ela morava no tecido adiposo, né? Hoje a gente já sabe que ela nasce ali no fígado e que a pessoa pode sim ser magérrima e ter uma condição de resistência à insulina também, né, doutor?
Você consegue, assim, entender se tem alguma teoria, se tem algo que as evidências científicas possam dizer para a gente com relação a essa questão das portadoras da síndrome dos ovários policísticos que são magras? Ainda existe essa ideia de que nem todas as portadoras da síndrome têm a SOP, ou todas têm a SOP, têm a resistência à insulina? Nem todas as portadoras têm a resistência à insulina, ou todas têm? Tu sabe, Sara, que esse é um ponto bem interessante. O que existe hoje? Um conceito que é super novo, que se chama limiar pessoal de gordura, tá? Então, existe um limite de velocidade com que o nosso corpo consegue produzir tecido adiposo, produzir gordura, tá? Então, certas pessoas, vocês entendem que o último compartimento para a gente armazenar energia é a gordura, né? Daquela sequência de eventos que eu falei para vocês da resistência insulínica. Então, existem pessoas cujo último compartimento não é tão expansível quanto de outras, tá? E essas pessoas, elas são metabolicamente mais doentes do que as pessoas que conseguem engordar, tá? Porque o que acontece? No momento que a insulina não consegue mais estimular o armazenamento de energia no tecido adiposo, começa a ocorrer extravasamento de energia para a circulação. Então os combustíveis começam a cair dentro da circulação porque não tem mais onde guardar eles. Então vem aí o combustível glicose, né, e o desenvolvimento da hiperglicemia e do diabetes, vem aí o combustível triglicerídeos, ácido graxo, né, que começa a cair na circulação e que caracteriza a dislipidemia e que está implicado em eventos cardiovasculares. Então, uma pessoa com um limiar pessoal de gordura baixo, ela tende a apresentar mais complicações de um comportamento alimentar inadequado para ela, do que uma pessoa que tem a capacidade de engordar. Esse é um ponto bem importante. E nessa pessoa, como ela tem uma capacidade pequena de armazenar energia, os estoques de energia vão causar um rebuliço bem grande no metabolismo dela, porque o corpo vai começar a enxergar os níveis de glicose aumentando. E a resposta do corpo aos níveis de glicose aumentando é uma produção aumentada de insulina. E isso causa um desgaste no órgão que produz a insulina, né? Que é o pâncreas. Então, enquanto tu está envelhecendo 1 ano por ano, o teu pâncreas está envelhecendo 10 anos por ano, porque ele está trabalhando assim enlouquecidamente, 3 turnos, sem parar, de língua de fora. O que vai acontecer? Vai chegar um ponto onde teu pâncreas vai dizer, chegou, eu não consigo mais produzir insulina na velocidade que tu está pedindo. E aí a glicose vai começar a subir. Só que olha que ironia do destino. Existe uma coisa chamada glicotoxicidade. Quando a glicose sobe, ela intoxica o pâncreas que produz insulina. E aí o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina, a glicose sobe vertiginosamente e a gente tem uma doença, então, chamada diabetes tipo 2, né? Onde muitas vezes o pâncreas chega a tal ponto de não produzir mais insulina que a gente precisa injetar insulina no paciente, né? Isso é muito ruim chegar nessa fase. Então, não basta ser magro. Eu vi que uma pessoa lhe perguntou como é que a gente faz o diagnóstico de resistência insulínica. O diagnóstico de resistência insulínica nada tem a ver com o peso, tá? E ele também não é um diagnóstico de um fator só. Então, casos assim de uma resistência insulínica mais avançados, a gente pode diagnosticar eventualmente com uma dosagem de insulina de jejum. Casos mais iniciais, a gente tem que fazer um teste de provocação da insulina, onde a gente dá carboidrato para a pessoa e mede a variação da insulina dela num período de 4, 5 horas, que alguns chamam de teste de Kraft, né? Outra maneira da gente diagnosticar é através da composição corporal. Existe um desacoplamento do compartimento muscular e do compartimento de tecido adiposo que acontece ali na análise músculo-gordura da bioimpedância, que é bem característico da resistência insulínica. Então, às vezes, a gente consegue ver por esse parâmetro, mas não existe um exame, né? E então a avaliação tem que ser individual e tu ter uma característica que é de pessoa sensível à insulina, não descarta a resistência insulínica. Tu estar magro, não descarta a resistência insulínica. Tu não ter hipertensão, não descarta a resistência insulínica. Tu não ter SOP, não descarta a resistência insulínica.
a manifestação dela ela é muito variada e sofre uma variação interpessoal muito grande. Então, a gente precisa pesquisar para encontrar. E isso se faz através de um apanhado de exames, né? Não são exames só e muito menos são exames que são pedidos corriqueiramente. Então, sempre vem aquela história de meus exames estão normais. Entendam de uma vez por toda que a grande maioria dos médicos pede exames que descartam doenças, né? Mas eu sempre falo, aqui está a doença e aqui está a saúde. Tu tá aqui não significa que tu tá saudável. Teus exames estão normais aqui, mas para te cair na doença é 1 centímetro. Se tu tá aqui para te trazer até a doença, tem que ser uma doença muito forte, né? Então, Covid-19. Quem é que morria de Covid-19? As pessoas que estavam aqui, ó. As pessoas que estavam aqui normalmente tinham doenças bem mais brandas, né? Quem é que vai manifestar uma doença autoimune, que nem eu e a Sara manifestamos? Quem está aqui, ó. Quem puxa para cá faz com que a doença tenha que se esforçar bem mais para que consiga manifestar sintomas. Então a gente tem que estar sempre indo para essa direção aqui, ó. Sempre construindo saúde com todas as medidas que a gente pode para a gente se afastar da doença o máximo que a gente conseguir. Doutor William, a sua didática é fantástica. E só por isso eu vou pedir para todo mundo que está na live, curta bastante essa live, senta o dedo no coração, encaminha para alguém que precisa, comenta muito, porque o mundo precisava estar ouvindo essa live. E já vou emendar uma outra pergunta aqui. O que você me diz sobre a resistência à insulina cerebral? Como ela acontece? O que os seus estudos, o que você sabe, o que você pode compartilhar para a gente com relação à resistência à insulina cerebral? Como ela age nesse tecido? Isso é um tópico muito bom também, né? Na verdade, se a gente for olhar os últimos eventos relacionados à saúde metabólica, eles têm aprofundado muito na questão da efetividade das dietas de restrição de carboidrato, principalmente aí a dieta cetogênica mesmo, na neuromodulação, na melhora do funcionamento cerebral, tá? E por quê? Porque antigamente a gente tinha uma crença de que cérebro era uma coisa só, né? De que todas as células cerebrais se comportavam da mesma forma. E na fisiologia, quando a gente estuda na medicina, a gente aprende que as células cerebrais elas não são dependentes de insulina para absorver glicose. Por quê? Porque numa situação de privação de nutrientes, de privação de energia, o nosso corpo, os órgãos que não são necessários à nossa sobrevivência imediata, eles são dependentes da insulina para absorver glicose, então como a insulina vai estar baixa, eles não vão absorver. Eles vão deixar essa glicose sobrar para o cérebro, que não precisa da insulina para absorver glicose, absorver essa glicose e utilizar ela. Só que não é bem assim que a coisa funciona. Existem certas regiões do cérebro onde existem também células que são dependentes da insulina para a absorção de glicose como fonte de energia e que, por isso, podem sofrer os mesmos efeitos que as nossas células musculares, por exemplo, sofrem na resistência insulínica. Então, o que vai acontecer à medida que a gente desenvolve resistência insulínica também a nível cerebral? Gerenciamento inadequado de energia. Então, o gerenciamento inadequado de energia, ele vai atrapalhar os processos fundamentais do cérebro, sejam processos de cognição, performance, sejam processos de reparação. Tá? E aí, o que acontece quando a gente tem uma alimentação que é muito abundante em carboidratos, né? A nossa necessidade de acesso aos estoques de gordura, ela é muito pequena. Tá? Então a gente nunca fica um longo período de tempo dependendo primordialmente de gordura. A gente fica só pequenos períodos de tempo dependendo de gordura, por exemplo, ali no jejum que a gente faz enquanto a gente está dormindo. Mas por que isso é significativo? Porque o cérebro não é bem assim para ele funcionar com gordura. Tá? Para o cérebro funcionar com gordura, precisa haver um ponto de escassez de glicose. Aí o corpo vai mobilizar a gordura, só que a gordura na forma como a gente conhece, na forma de triglicerídeos, ela não entra no cérebro, porque existe uma barreira entre a nossa circulação e o cérebro chamada barreira hematoencefálica, que nos protege, né, de várias substâncias que não devem entrar no cérebro, só que a gordura também não entra.
Então, o corpo pega, quando o cérebro precisa ser alimentado por gordura, ele pega a gordura, leva lá no fígado. O fígado quebra a gordura em moléculas bem menores, chamadas corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, sim, são pequenos o suficiente para conseguirem subir na nossa circulação, entrar no cérebro e alimentar as células do cérebro. Só que como a gente nunca chega num ponto de escassez de glicose na dieta moderna, a gente nunca chega ao ponto de precisar de uma cetose significativa. Então o nosso cérebro fica destreinado em funcionar em cetose. Ele fica meio que viciado na via da glicose. Só que quando ele fica resistente à insulina, algumas áreas do cérebro já não captam tão bem a glicose, então elas começam a ficar hipofuncionantes. Querem saber uma doença onde isso está quase que sacramentado, que tem muita evidência científica apontando que ela é secundária à resistência insulínica? É uma doença muito rara e pouco conhecida chamada Alzheimer. Vocês já ouviram falar? É uma das maiores causas de demência, é a maior causa de demência na nossa sociedade. E hoje suspeita-se que ela seja justamente isso que a Sara falou, uma resistência insulínica a nível cerebral. Então, como que a gente previne o acontecimento disso? A gente previne o acontecimento disso ciclando, fazendo com que por períodos nosso cérebro tenha glicose, por períodos ele funcione em cetose. E isso aí é justamente através de uma dieta restrita em carboidratos. Então a gente vai eventualmente entrar no ponto de escassez de glicose, a gente vai produzir corpos cetônicos numa intensidade maior, esses corpos cetônicos vão nutrir o nosso cérebro vai lembrar, opa, eu também funciono com esse combustível aqui. Então a atividade cerebral ela vai ser maior. É o diabetes tipo 3, como vocês mesmos estão falando aí. Talvez um dia o nome da doença de Alzheimer, já que até se condena o uso de epônimos hoje em dia, vai ser diabetes tipo 3, porque ela é uma resistência insulínica a nível cerebral. Tá? Então isso é algo extremamente comum. Mas é só o Alzheimer? Não. Enxaqueca, por exemplo. A enxaqueca, às vezes, ela ocorre por uma redistribuição do fluxo cerebral inadequada. Quem sabe, né, esse gerenciamento inadequado de energia também se deva a um grau de resistência insulínica. Para isso, a gente não tem evidência suficiente ainda. Mas o que eu, N igual a 1, observo na minha prática, né? Isso não vale como uma recomendação geral. Mas os meus pacientes que fazem cetogênica depois que eles se adaptam à cetogênica e eles tinham enxaqueca antes, eles veem a enxaqueca simplesmente desaparecer. Então eu acho que existe algo promissor dentro disso. E existem muitas doenças psiquiátricas que são consideradas hoje metabólicas também e respondem a terapias metabólicas. A gente tem aqui no Brasil um cara que é expoente nesse tópico, que é o Regis Chachamovich, né? Ele já esteve lá no meu perfil fazendo live comigo. Ele é um cara que é psiquiatra, que ele usa no tratamento psiquiátrico dos pacientes deles terapias metabólicas, baseadas na restrição de carboidrato e nos princípios também da cetose terapêutica. Então, Sara, resistência insulínica a nível cerebral é uma realidade inequívoca. A associação da resistência insulínica a nível cerebral com a doença de Alzheimer é uma realidade inequívoca. E eu acho que vem muitos outros diagnósticos num futuro muito próximo se correlacionarem também com a resistência insulínica a nível cerebral. Logo, é correto afirmar também que depressão também é uma doença que pode estar intimamente ligada à resistência à insulina cerebral. Sem dúvida, sem dúvida. É um raciocínio muito simples, né? Um cérebro que está sem energia, ele vai ficar hipofuncionante. E o cérebro hipofuncionante, ele pode manifestar sintomas depressivos, mas ele pode também manifestar sintomas ansiosos. Então, eu sempre falo assim, ó, nós não estamos aqui discutindo um medicamento, né, Sara? Então, assim, não tem estudos que mostrem que a dieta low carb, cetogênica, funciona para depressão. Não tem, tá? Mas qual é o risco da pessoa fazer uma dieta low carb? Zero, tá? Existem medicamentos que estão liberados para uso hoje em depressão, em ansiedade, cujo efeito deles é uma melhora em 25% dos pacientes que usaram, é um número necessário para tratar um INNT de 25, ou seja, tu trata 25 pacientes para que um responda. E esses são medicamentos com para-efeitos, e eles estão com uso aprovado.
Agora, quando a gente fala de uma intervenção alimentar baseada em comida de verdade, uma distribuição de macronutrientes que respeita a nossa ancestralidade, as pessoas consideram isso radical. Isso é a coisa mais intuitiva do mundo para se fazer, né? O risco para o paciente é zero, ele só pode ter benefício. Se não funcionar para a depressão, ele vai emagrecer, né? Que vai ser bom para ele. Então, eu acho que hoje não se justifica a gente não fazer recomendações nutricionais quando a gente encontra pacientes cuja melhora metabólica pode repercutir numa melhora da doença dele. Excelente, doutor, excelente. Muito esclarecedora essa live. A hora passa assim que a gente nem vê, dá vontade de ficar aqui só te ouvindo. É muito gostoso te ouvir falar. E aí, para a gente tentar fechar, já que a gente está quase chegando em 1 hora de live também, qual seria o tratamento para resistência à insulina? É só dieta? Qual dieta? E além da dieta, o que mais você aconselha? Show! Então, esse é um fechamento fantástico aí. É só as minhas 2 horas de consulta, eu vou resumir nesses últimos 5 minutos aqui. Tá, então, quando a gente tem resistência insulínica, tá? A restrição de carboidratos, infelizmente, não é opcional. Tá? Por quê? Porque o nosso corpo ele responde de maneira equivocada à ingestão de carboidrato. Então, a gente precisa diminuir a ingestão de carboidrato para baixar os níveis de insulina, para reequilibrar a sensibilidade dos tecidos à ação da insulina, para talvez um dia tentar reintroduzir os carboidratos de forma mais controlada. Então, assim, diminuir os carboidratos é inegociável se a gente fala em resistência insulínica, tá? Se a gente tem sobrepeso, a gente vai ter que perder um pouco de peso, porque isso ajuda a sensibilizar os tecidos à insulina. Se a gente tem dislipidemia, a gente vai ter que melhorar a dislipidemia. Enfim, a gente precisa abordar a questão principal, que é uma metabolização ineficiente de carboidratos, e abordar também os sintomas satélite, tá? O uso do jejum para isso é muito bom, tá? Porque quando a gente está em jejum, a insulina baixa porque não tem comida no intestino, então não vai ter absorção de comida para a circulação, né? Então, o uso do jejum é uma coisa muito positiva. Na verdade, o jejum é uma coisa extremamente natural para a nossa espécie, né? Porque a gente não tinha acesso a alimento com tanta facilidade, então a gente passava períodos até relativamente longos em jejum. Então, quando a gente fala em resistência insulínica, 2 pilares no tratamento no quesito metabólico: jejum e restrição de carboidratos, tá? Aí vem ajustes pontuais que vão ser de acordo com cada pessoa. Por exemplo, um aporte proteico adequado é uma coisa muito importante para que não exista destruição excessiva do tecido muscular durante o emagrecimento, né? Uma ingestão adequada de gorduras que provoque ainda, que permita um déficit calórico para que a pessoa que precisa emagreça. Isso são detalhes pormenores que a gente discute na consulta. Mas o principal é restringir carboidrato, né? E aí a restrição vai ser tão severa quanto for severa a resistência insulínica, e jejum. Isso eu acho primordial. Mas aí vem um segundo tópico muito importante. Eu sempre digo que a saúde é uma mesa que se sustenta em 4 pernas, né? E a segunda perna eu chamaria de atividade física. Então, fazer atividade física é extremamente importante. Só que na resistência insulínica existe uma fragilidade do sistema cardiovascular em desempenhar, né, atividades físicas mais intensas. Então, se a gente fizer atividades físicas excessivas, tentar correr demais para poder comer mais, fazer academia todos os dias, tentar fazer um esporte de alta performance logo de saída, existe um risco do nosso organismo se sentir agredido por aquela atividade. Isso vai levar a uma ativação do cortisol, que vai aumentar a resistência insulínica. Então, o exercício físico ele precisa ser dosado. Habitualmente, nos pacientes que têm resistência insulínica, eu recomendo atividade aeróbica em zona 2, que é aquela zona de frequência cardíaca onde a gente está tranquilaço, consegue falar, consegue respirar só pelo nariz, caminhadas, afins, e atividade de reforço muscular intensa e curta, tá? Então, ali, buscando falha muscular, mas não com uma duração muito prolongada. Então, a gente já falou de 2 pilares, 2 pontos de cada um. Primeiro pilar, alimentação, é restrição de carboidratos em jejum. Segundo pilar de atividade física é aeróbico leve e reforço muscular intenso e curto. Beleza. Quando a gente vai falar da terceira perna da mesa, a gente está falando do sono, tá? O sono, ele é um cenário metabólico completamente distinto da vigília. No sono predominam processos de reparação. Então, aqueles hormônios que a gente usa para funcionar no dia a dia, como o cortisol, como a insulina, eles baixam e dão espaço para a melatonina subir.
E o nosso sono, ele é regido pelo astro-rei, pelo Sol, né? O nosso corpo foi feito para que, na ausência de luz, a nossa glândula pineal convertesse serotonina em melatonina, e quando a luz atravessa as nossas pálpebras, que são transparentes justamente para esse propósito, essa conversão parasse, a melatonina reduzisse e a gente despertasse para o dia. Então, um grande comportamento disruptivo que a gente tem hoje é ficar olhando para telas, para luzes artificiais, né? Televisão, luz, o light ring, o celular. Então, eles ficam avisando para o nosso corpo: é dia, é dia, é dia, não dorme que é dia, não dorme que é dia. Então, a gente vai começar a produzir melatonina muito tarde, nosso sono vai vir muito tarde, mas aí vem o amanhecer, e a gente tem aquele ciclo, né? E a gente vai despertando, mesmo que a gente não acorde totalmente, a profundidade do sono não é a mesma quando a gente dorme de dia. E aí processos de reparação se modificam muito. Então existem estudos científicos mostrando que uma pessoa que é privada do sono, ela ingere em média 300 calorias a mais no dia. Eles pegaram 15 pessoas, deixaram elas dormir à vontade, deixaram elas comer à vontade, depois deixaram elas dormir só 5 horas e deixaram elas comer à vontade. E quando elas comeram no segundo momento, com privação de sono, elas ingeriram em média 300 calorias a mais. Então o nosso corpo, a energia que ele não conseguiu reparar, ele vai buscar no alimento. E isso leva a déficit calórico. Existem estudos mostrando que privação de sono, através do metabolismo do cortisol, causa resistência insulínica. Então dormir bem é necessário. E para quem tem doença inflamatória, autoimune, né, lembre-se que o sono é o nosso estado anti-inflamatório, enquanto a vigília é um estado predominantemente inflamatório. Então, dormir bem é um comportamento anti-inflamatório. Tá? Então, alimentação, restrição de carboidratos e jejum, atividade física, reforço muscular intenso e curto, atividade aeróbica leve, sono. Priorizar, então, diminuir a exposição a luzes artificiais e priorizar um sono de qualidade. Então, existem medidas de higiene de sono que a gente pode fazer. Um quarto arrumado, uma temperatura bem ajustada, tomar um banho morno para relaxar antes de deitar, não fazer atividade física a partir das 16 horas, né? Atividades intensas. Então, essas coisas aí, se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar várias dicas. Até acho que tem um post no meu feed sobre isso. Então, esse é um ponto fundamental. E o último... Antes, vou fazer só um parênteses. Eu costumo chamar isso que você acabou de falar de síndrome do verão infinito. Eu tenho uma aula só sobre isso no meu curso também. E aí eu achei muito legal a forma como você explicou, e eu tenho esse termo que é o que a gente tem vivido, né? Como se a gente estivesse num verão que nunca acaba. Tem o frio, mas não tem o inverno, né? Que a gente está sempre com a luz na cara, sempre com as luzes acesas, a comida sempre ao alcance da mão. Perfeito. Sabe que quando eu li o livro do Matthew Walker, que é Por que Dormimos, o livro, e eu entendi um pouquinho mais de ciclo circadiano, eu apliquei isso com os nossos pequenos. Até hoje é um dia típico, porque a Aurora está acordada ainda porque ela está doentinha. Mas o Benjamin, ele segue o sol, assim. Então, 7 e pouquinho, ele já está caindo de sono. E ele já está dormindo desde as 19 horas, ele vai até amanhã de manhã. Então, no inverno, ele dorme quase 12 horas. E isso é maravilhoso para as crianças, né? É maravilhoso para nós também, né? Durante o sono, a gente produz GH, que é um hormônio que ajuda na sensibilidade à insulina, ajuda no crescimento muscular. Homens, durante a noite, produzem testosterona, que é um hormônio que a gente gosta que esteja alto, né? Então, é um processo necessário à nossa vida. Que bom que tu aborda isso no teu curso, Sara, porque isso é realmente um pilar. E o último pilar dessa mesa, que é a saúde, a última perna dessa mesa, é o controle das emoções, né? Então, o nosso corpo ele não faz muita distinção de qual é a fonte de estresse. Ele responde metabolicamente, ele responde de maneira uniforme ao estresse. Então, se o estresse é privação de sono, ele responde com os mesmos hormônios, favorece o acúmulo de gordura, dificulta o crescimento muscular, blá, blá, blá. Se o estresse é frio intenso, ele responde com os mesmos hormônios, favorece o acúmulo de gordura, dificulta o crescimento muscular. Se o estresse é psicológico, favorece, mais uma vez, né? Favorece o acúmulo de gordura e dificulta o ganho muscular. Então, a gente estar estressado psicologicamente produz, né, o mesmo problema metabólico. Então a gente precisa ter nossas emoções controladas. Então a gente precisa se cercar de pessoas legais,
a gente precisa priorizar o nosso repouso, priorizar a convivência em família, priorizar relações que sejam construtivas, a gente precisa fazer terapia se a gente tem questões não resolvidas, isso é uma coisa muito importante, né? Eu mando 70% dos meus pacientes para terapia, tá? Então, assim, a gente precisa abordar a nossa saúde mental. Isso é uma coisa extremamente importante, eu consideraria o quarto pilar. Eu vi que uma pessoa ali perguntou sobre o sono induzido. O sono induzido não é muito legal, não, tá? Quando a gente usa medicação para dormir, via de regra, essas medicações, elas são sedativas. Então, elas vão fazer com que tu fique inconsciente. Mas a arquitetura do sono, as fases do sono que deveriam acontecer, elas não vão acontecer da mesma forma. Isso torna o sono ineficiente em termos de reparação e metabolismo. Então, o ideal, né, a gente pode usar a medicação como uma bengala até a gente encontrar uma regulação do ciclo circadiano, mas o ideal é a gente regular o ciclo circadiano por meios comportamentais. Tá? Então, basicamente é isso. Respondendo a tua pergunta aí, que eu recomendaria para o pessoal. Excelente. Doutor William, eu não tenho como agradecer, não tenho palavras para agradecer por você ter vindo aqui no nosso espaço, falar sobre esse assunto, que ainda é tão cheio de pontas soltas para as pessoas, né? Ainda é tão difícil ainda de assimilar, porque querendo ou não, a própria obesidade é uma doença muito recente para nós como espécie humana, a gente está aprendendo a lidar com ela agora. E toda essa questão do sono também, Thomas Edison inventou as luzes não tem 100 anos, né? Então, assim, a gente está começando a mudar algumas coisas na nossa genética agora e a gente nunca esteve tão afastado da natureza, da forma como nós evoluímos, como nos 12 mil anos para cá e nos 100 últimos anos, então, com o advento da tecnologia, da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, dos interesses financeiros e tudo mais. Então, eu acredito que a gente consegue combater tudo isso com informação de qualidade. Quando a gente tem informação de qualidade, a gente traz libertação para as pessoas. Essa é a minha missão de vida aqui também no meu perfil. E aí quero aproveitar só esse finalzinho de live mesmo para convidar toda a audiência do Dr. William que não me conhece para vir aqui conhecer o meu perfil, clicar ali na minha bolinha, conhecer um pouquinho também. Eu falo praticamente sobre síndrome dos ovários policísticos, um pouco sobre psoríase também, que são as minhas condições. Eu tive obesidade, eu cheguei a pesar mais de 100 quilos, então também emagreci 38 quilos. E consegui colocar a síndrome dos ovários policísticos em remissão. Para quem não me conhece, eu sou educadora física e agora estudante de nutrição também. E tenho esse curso que chama Mapa do Corpo Saudável, porém o meu curso ele vai fechar as portas da esperança no dia 25. Então, depois do dia 25, a gente fecha e eu acredito que eu não abro mais novas vagas nesse ano, pelo menos. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho sobre esses pilares que são bem explicados, a gente tem uma comunidade que eu consigo dar um atendimento todo individualizado também dentro da nossa comunidade. Fica o convite para conhecer e eu quero dizer, Dr. William, que as portas desse perfil sempre estarão abertas para você, para quando você quiser bater papo, compartilhar conhecimento por aqui, trocar figurinhas. E eu queria que você falasse aí também, o pessoal está perguntando se você atende online, o que você faz, se você dá curso, como que faz para ser seu paciente, como faz para marcar uma consulta, conta aí pra gente. Eu atendo online, eu tenho um consultório físico e eu atendo online também, tá, Sara? Eu não dou cursos no momento, assim, a minha missão realmente com o Instagram foi uma retribuição a tudo que aconteceu comigo. Eu ainda não transformei o Instagram num trabalho propriamente dito, porque eu me senti tão grato ao universo, né, em ter a minha vida de volta, minha qualidade de vida de volta, de poder pegar meu pequeno no berço, brincar com os dois, enfim. Essa é a minha maior recompensa, então eu vou devolver para o universo isso, participando de lives, falando para as pessoas sobre aquilo que eu aprendi. Então, eu estou sempre à disposição, né? Não existe nenhum convite que vai ser recusado por mim quando o propósito é trazer informação de qualidade para pessoas que isso pode beneficiar, porque eu sempre digo que se desde a criação de meu perfil, né, lá em setembro de 2020 até hoje,
uma pessoa pegou o meu perfil, dissecou, mudou a sua vida e teve a transformação que eu tive, meu, tá tudo certo, tá pago, tá? Então eu acho simplesmente fantástico essas pessoas que, como tu, buscam esse conhecimento, né? Investem tanto em aprender, conseguem uma transformação tão significativa na própria vida, né, que eu sei a capacidade que essas pessoas têm em transformar a vida dos outros também. Por isso eu assino embaixo quando eu vejo alguém do nosso grupo ali, né, que a gente tanto se encontra, acaba encontrando as mesmas pessoas, cria um programa de emagrecimento, como a Lari e a Vicky fizeram, cria uma mentoria como tu está fazendo, eu acho isso uma coisa extremamente nobre, tá? E recomendo muito que as pessoas sigam, porque isso assim tem um poder muito forte. Eu, por enquanto, estou só no consultório, mas sim, atendo online, é só chamar ali no linkzinho do agendamento que a Fábio ou a Júlia vai falar contigo ali e vai explicar como é que funciona isso aí. Tá, gente? Obrigado pela audiência, por vocês estarem aí sacrificando o sono de vocês para nos assistir. Fiquem com Deus e eu estou sempre à disposição. Quero agradecer a todo mundo também que participou ativamente aí da live, que ouviu a gente até agora, e aos ansiosos de plantão que ficaram aí o tempo todo perguntando se a live ia ficar salva. Sim, a gente vai deixar a live salva aqui. Vou colocar o Dr. William Colab também para que ele possa compartilhar no perfil dele. E aí, todo mundo que pegou do meio para frente também, eu aconselho que assistam desde o início, porque não foi uma live, foi realmente uma aula gratuita que deve ser compartilhada com o mundo, essa informação. Agradeço imensamente. E é isso que o doutor falou. A gente já devia estar aqui com o celular desligado, buscando nosso sono, né, doutor? Vamos lá, vamos buscar o atraso. Uma ótima noite a todos. E estou à disposição também, quem tiver dúvidas, quiser conversar, chamar inbox, estou por aí também. Um abraço a todos e uma ótima noite. E Deus abençoe muito a sua família, doutor, que você possa ter saúde em abundância para sempre continuar ajudando as pessoas e transbordando tudo isso com a sua didática maravilhosa, com a sua humanidade, humildade. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo, você e sua família. Amém, Sarinha. Tudo em dobro para ti. Beijão. Muito obrigada. Ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.